Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Seguro para Todos. Este que é o podcast da Arseg, onde nós falamos acerca de todos os temas que você não sabe em relação ao seguro. Estou a brincar, se calhar você sabe alguns, mas aqui aprofunda ainda mais. Nós já estamos dentro de alguns episódios, então existem termos muito básicos que vocês podem ver nos primeiros episódios, que aqui durante a conversa nós vamos falar de forma natural, mas que também nós vamos pôr sempre um extra, que é esta informação que aparece aqui embaixo, o chamado oráculos ou notas do rodapé, para adicionar valor àquilo que vocês estão a ouvir durante as nossas conversas. Neste nosso primeiro mês, tenham calma, que as nossas primeiras conversas têm sido muito introdutórias para ser mesmo informativo. Depois, nos próximos meses, nas próximas temporadas, nós vamos trazer pessoas do mundo real a falar sobre as suas experiências no mundo dos seguros. Vocês sabem que também podem assistir o nosso podcast em todas as plataformas digitais ou ver cortes no TikTok, no Instagram. Não se esqueçam de seguir a página da Arseg no LinkedIn. Hoje nós temos um convidado que é o Novaldo Casul. Ele é da área de supervisão. Já tivemos aqui alguns convidados da área de supervisão, mas as responsabilidades da área de supervisão são um bocadinho mais profundas do que aquilo que se calhar vocês sabem. Mas ninguém melhor do que o próprio Novaldo para explicar, porque hoje nós vamos falar sobre um tema muito sério, que é o tema fundos de pensões e também como salvaguardar o futuro daqueles que estão no mercado de trabalho. Portanto, são dois temas muito interessantes. Nós vamos estar aqui cerca de 40 a 45 minutos à conversa e fiquem atentos, tirem já um bloco de notas, porque vai ser um episódio muito bom. Novaldo, bem-vindo. Obrigado, Danilo. Saudações consoante a hora do dia, né? A depender da hora que nos estiver a assistir, um bom dia para si que está aí do outro lado, talvez uma boa tarde ou uma boa noite ainda assim. Eu que vos falo, tal como disse aqui o Danilo, sou Novaldo Casul e faço parte da área de supervisão e estarei aqui para falar um pouco sobre fundos de pensões, né? Novaldo, sabes, posso tratar por tu? Pode. Yeah. Sabes, Novaldo, eu quando ouvi aqui fundos de pensões e quando vi o nosso tema, uma pessoa às vezes pensa que isto não tem nada a ver com ou Arseg ou com o mundo dos seguros. Então, se calhar, de forma introdutória, explicar aqui como é que o mundo dos fundos entra com os seguros, como é que funciona isso? Olha, eu vou começar a falar aqui um pouco sobre a história do meu tio Rui. Eu gosto muito de começar as minhas palestras com o conto do tio Rui e a tia Joana. Por quê? Devido ao termo pensão, claro. O termo pensão é um tema bastante sugestivo. E o tio Rui, num belo dia qualquer, despediu no seu filhinho, queria resolver o problema da pensão. E lá chegou a mãe, a tia Joana. Filhinho, o pai foi à pensão. E ali criou um tumulto daqueles que nós já conhecemos. Então aqui é para que todos os tios Ruis, todas as tias Joanas estejam no mesmo diapasão e saibam de facto o que é isso de fundos de pensões e de que maneira entra para a Arseg. Não tem como nós falarmos de fundos de pensões primeiro sem começar na segurança social. A segurança social, de facto, é uma espécie de proteção social implementada pelo Estado para salvaguardar de forma geral, né, vamos dizer assim, todas aquelas pessoas que trabalham, seja por conta de outrem ou por conta própria. Mas a segurança social por si só depende maioritariamente do Estado. O que é que isso quer dizer? Mas eu contribuo para a segurança social, mas o Novaldo está aqui justamente a dizer que depende do Estado. Sim, porque uma pessoa qualquer em condições normais contribui com cerca de X% do seu salário. E se nós formos a fazer cálculos miúdos, tirado aquele valor da contribuição que a segurança social tira do nosso salário, mais a contribuição que as nossas empresas fazem em nosso nome, não é suficiente para nos pagar pensão vitaliciamente e ainda mais 60% da média dos nossos 3 últimos salários. Então ali começa um desafio estatal que nos é chamado, que é justamente o seguinte: eu viveria bem ou teria os mesmos níveis de vida se fosse para a reforma só a contar com a segurança social pública, primeiro, para todos aqueles que são abarcados por esse sistema. E para todos aqueles que não são abarcados pelo sistema, como é que eu, preocupado também com a minha fase pós-ativa, posso
posso viver? Eu que trabalho num mercado, eu que trabalho também por conta própria, será que posso constituir a minha própria pensão? É com base a esse desafio e a esses questionamentos todos que o Estado pensou que não era suficiente ter a segurança social obrigatória, que é essa que todos nós conhecemos. Então o Estado trouxe aqui conosco a segurança social complementar, que vem justamente complementar aquilo que é a segurança social geral, mas aqui ela é facultativa, não é de adesão obrigatória. O que é que eu quero dizer? Que se eu estiver satisfeito com a segurança social, a complementaridade aqui nem é chamada. Agora, se eu não estiver satisfeito e achar que posso mais, aí sim eu vou para a segurança social complementar, que especificamente já estaremos a falar dos fundos de pensões, e é justamente aí onde entram os fundos de pensões, Danilo. Certo, mas ainda assim, a minha dúvida continua e de muitas pessoas que estão aqui a assistir, onde é que os seguros entram nisso? Onde é que os seguros entram? Sim. Boa, boa, boa. Então aqui também terei de fazer um pouco de história de forma muito rápida. Quando nós pensamos em fundos de pensões, repara que nós estamos a proteger a vida. Prontos, a pessoa tem que chegar vivo até determinado ponto. Então, historicamente, os fundos de pensões são um extrato, se posso assim dizer, ou uma extensão dos seguros de vida. Eles vêm dentro dessa gênese, porque durante muitos anos os seguros de vidas podiam ser feitos em duas situações específicas, que são os ditos seguros clássicos, que são os seguros de vida em caso de vida, que eu ganho determinado valor se eu chegar vivo até determinada idade, ou os seguros de vida em caso de morte, que se eu não chegar até determinada idade vivo, é paga determinada importância monetária para os meus familiares ou para quem eu indicar, inclusive. E com o tempo, viu-se que a classe dos seguros de vida em caso de vida, eles adentravam para um cenário técnico bastante específico, que eram as poupanças, que as pessoas viram-se obrigadas, de certa forma, por que que eu vou fazer um seguro de vida em caso de vida se a minha intenção é simplesmente poupar? E não só, e os seguros de vida em caso de vida foram se tornando mais caros porque as pessoas faziam porque quase tinham a certeza que iam viver. Então foi surgindo uma modalidade nova, que é uma proteção complementar às poupanças. Daí, e com muita história no meio disso, é claro, foi surgindo cada vez mais a intenção das pessoas em se proteger na fase pós-ativa, que é justamente a reforma, em que na época as pessoas iam pagando prémios ao longo de toda a sua vida ativa, né? E esses prémios, com base a isso, quando chegassem à reforma, podiam usufruir. Mas tecnicamente foram separando os campos de atuação do seguro de vida e dos fundos de pensões, que tecnicamente eles não diferem muito, mas têm um tratamento, seja no campo jurídico, seja no campo técnico, de certa forma que vai diferenciar os dois campos. Então vamos dizer que eu, ao longo da minha vida, desconto parte de um valor de forma automática, porque isto é-me trazido, por exemplo, por um Estado provedor que preocupa-se comigo e que parte do meu salário vai para criar um pé de meia até quando eu chegar a uma idade avançada a descontar aquele valor, certo? Isso. Mas esse valor não chega. Exatamente. Pode não ser suficiente, certo? Porque, descontei só um bocadinho. Eu, ao mesmo tempo, posso tirar uma parte de forma voluntária e entregar a uma instituição que vai também salvaguardar este valor e que lá à frente também pode ter esta mesma função? Pode. Deixa-me só recuar um pouco. Certo. Falei aqui em termos muito simples só para ver, porque eu quero mesmo perceber isso. Se calhar vou precisar. Isso. E porque nós já falamos aqui muita coisa, mas de certa forma ainda não definimos o que são fundos de pensões. Exato. E muito provavelmente lá em casa as pessoas estejam interessadas de facto em saber o que são e por que existem. Porque eles surgem exatamente para tapar uma lacuna que a segurança social deixa. Um desafio muito grande. E qual é esse desafio? Por serem poupanças a cargo de uma instituição muito conhecida, que é o Instituto Nacional de Segurança Social, ela está condicionada, chamemos assim a um outro nome qualquer, aquilo que forem as disponibilidades públicas na época. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que se o Estado tiver a passar por dificuldades, mas o Estado nunca passa por dificuldades, isso é um facto,
as pensões podem ser reduzidas. Quer dizer que o meu tio hoje... Há ali um risco. Há ali um risco. E é desse risco que surgem justamente esses outros instrumentos alternativos para combater essas lacunas, esses riscos. Prontos. E esse instrumento? São os fundos de pensões, que são poupanças criadas especificamente para o pagamento de pensões. Quer dizer que eu não posso pagar nada mais além de pensões. Talvez seja isso que se subentende a princípio. Mas, enquanto eu vou constituindo a minha poupança, eu tenho riscos a meio disso. Eu posso não chegar aos 60 anos, então o que é feito com o dinheiro que eu andei a poupar, seja ao longo de 20, 30 anos? Eu posso sofrer uma invalidez, por exemplo, por acidente, posso continuar vivo, mas não ter capacidade para prestar trabalho tal como eu prestava. O que é feito com essa poupança, uma vez que eu já não tenho capacidade de continuar a poupar? Tudo isso entra nesse cenário que são os fundos de pensões. Quer dizer que o objetivo principal é pagar pensões, mas ele também salvaguarda outros riscos que surgem justamente ao longo desse processo de poupança. Quer dizer que se eu chegar até aos 60 anos, se for a idade que eu estipulei para receber pensões, eu vou receber pensões, sejam elas vitalícias ou temporárias, dentro daquilo que o Fundo de Pensões definir, que eu já vou chegar até lá também, porque eu não recebo qualquer coisa. Ou se eu me invalidar, eu posso também começar a receber pensões mais cedo do que aquilo que estava previsto, ou em caso de morte, o cônjuge ou ainda os filhos podem receber pensões muito mais cedo para salvaguardar aquela perca de capacidade financeira. Esses fundos de pensões são fora da esfera do Estado? Fora da esfera do Estado, onde, enquanto ente privado, uma instituição faz a gestão desses valores. Isso. Existem instituições específicas que fazem a gestão dos fundos de pensões. Quer dizer que se eu for uma instituição criada, eu não posso simplesmente chegar para o público em geral e dizer, olha, vocês podem vir depositar aqui as vossas poupanças e eu vou gerir por vocês. Não. Há regras nisso e essas regras estão estabelecidas em diplomas próprios. Isso é, temos o Decreto 2598, que é o regulamento sobre os fundos de pensões, e nele nós podemos ver versado tudo sobre as definições básicas sobre os fundos de pensões, como pode ser constituído um fundo de pensões e quem de facto pode gerir. E este mesmo diploma enfatiza que os fundos de pensões só podem ser geridas por entidades gestoras de fundos de pensões, que no caso são entidades criadas especificamente para gerir fundos de pensões e são autorizadas para o efeito pela ARSEG, ou ainda as seguradoras que gerem o ramo vida e autorizadas também pela ARSEG a gerirem fundos de pensões. Então, estas duas entidades que eu citei no conjunto é que são chamadas entidades gestoras de fundos de pensões, e aqui passo a realçar: as sociedades criadas especificamente para gerir os fundos são chamadas de sociedades gestoras, ou as seguradoras que gerem seguros de vida e estão autorizadas também a gerir fundos de pensões por conta daquela componente técnica que eu expliquei, que é muito semelhante à parte da gestão dos seguros de vida e dos fundos de pensões, sendo que os fundos de pensões vêm, né, durante muitos anos, foram uma extensão ou um subgrupo daquilo que era os seguros de vida. Então vamos dizer que, a título de exemplo, eu tenho uma empresa muito grande que fatura 1.000 milhões de dólares, ou se quiserem, de kwanzas, o que for. E que eu sinto que dentro dessa minha instituição, que é de uma área completamente diversa dos seguros, eu quero agora providenciar estas condições aos meus colaboradores internamente. Eu tenho que abrir dentro da minha empresa, eu quero criar um fundo dentro da minha empresa, eu tenho que licenciar isto como um fundo de pensões internas da empresa? Como é que funciona essa dinâmica? Como é que funciona? Olha, essa é uma questão bastante pertinente, porque gera muitas dúvidas até hoje. O que é que acontece? As empresas podem constituir fundos de pensões do zero. Do zero. É uma empresa, independentemente do faturamento que eu tiver, eu posso ter dentro das regalias que eu ofereço
aos colaboradores os fundos de pensões para garantir ou para salvaguardar a idade após reforma. Mas tem um porém. Primeiramente, devemos decidir o seguinte. Devo eu constituir um fundo do zero ou posso eu aderir a um fundo já existente? Essa é uma questão que existe e é justamente daí que vem a classificação dos fundos de pensões. Que os fundos de pensões podem ser classificados em fundos de pensões fechados ou fundos de pensões abertos. Começando pelos fundos de pensões fechados, que são fundos criados especificamente por uma entidade, em que para participar naquele fundo só é permitido que participem os colaboradores daquela empresa em específico. E este fundo é desenhado à medida daquela empresa, com regalias que aquela empresa quer ver refletida nos seus colaboradores, com regras de contribuição, de atribuição de benefícios devidamente estabelecidas e tudo a critério daquela empresa. Independentemente da capacidade financeira que aquela empresa tiver, a empresa terá a possibilidade de definir quanto é que de facto quer poupar para os seus colaboradores, quanto é que quer entregar por cada um ou para que cada um dos seus colaboradores esteja protegido na reforma. E é justamente ali que entra o que nós chamamos de plano de pensões. Os planos de pensões são os documentos que norteiam as atividades dos fundos de pensões. E passo aqui a dizer em termos miúdos, um plano de pensões não é nada mais do que um documento de regras, em que vai fixar todas as regras de quem são os participantes desse fundo, o que é que este fundo paga, se pagam apenas pensões de reforma, se vai oferecer subsídio também ou outras regalias que eu citei, como um subsídio de invalidez, pensão de reforma por invalidez e outras regalias que talvez a empresa venha achar necessário dar, se for o caso, dentre outras também vai definir penalizações. O que é que seriam essas penalizações? Porque muitas das vezes, e aqui é bom que nós venhamos a trazer também um pouco daquilo que é o nosso contexto social. E no nosso contexto social, infelizmente, nós temos situações que muitas das vezes nos fazem querer chegar até as nossas poupanças de certa forma. É eu ver que eu tenho uma situação que posso resolver agora, tenho dinheiro a poupar e não posso mexer. Então, de que forma é que estas situações podem ser acauteladas? Tudo isso vem estabelecido também no próprio plano de pensões. O próprio plano de pensões pode definir que os participantes podem mover certa parte destas poupanças criadas sob determinado desincentivo, e esses desincentivos são as penalizações. É justamente eu dizer, olha, se tu mexeres aí em X% desse valor, tu perdes X% do valor que eu já constituí para ti. Então estamos a dizer assim de forma muito, muito clara que o plano de pensões vem descrever tudo o que eu quero oferecer e em que termos eu pretendo oferecer e para quem eu pretendo oferecer. E essas três condições, na verdade, é que vão nortear esse documento, que é o que nós chamamos de plano de pensões, e é este o documento mais importante quando qualquer empresa vem pensar em eu quero oferecer fundos de pensões para os meus colaboradores, porque é esse documento que deve estar devidamente redigido, deve ser devidamente pensado para que não falte nenhum aspecto, seja de cariz social, seja de cariz técnico, e garantir um acompanhamento um pouco mais saudável desse fundo. Esses fundos são constituídos por uma percentagem do salário do ordenado dos participantes, correto? Correto. Certo. Então vamos dizer que eu desconto X de forma automática para a Segurança Social. Então tem mais um X, além daquele valor, que isto vai direto para um fundo de pensões se for minha opção, ou da empresa. Ok. Deixa-me colocar essa questão num outro prisma, Danilo. Imagino que eu te digo o seguinte, olha, Danilo, se tu me emprestares 100 mil kwanzas, eu dou 300. Ok. Em uma semana, 2, seja o que for. Darias? Depende, mas ok, vamos dizer que sim. Com risco zero. Ok, daria. É certo que eu vou devolver. Certo, os fundos de pensões são basicamente isto. Certo. São basicamente isto. O que é que grande parte das empresas fazem?
Eu podia citar exemplos específicos sem citar nomes de fundos. Temos fundos de pensões que, a título gratuito, só te pedem que tu aceites participar no fundo para receber uma pensão de, por exemplo, 60% do teu salário antes de tu passares para a reforma. E muita gente diz não, que eu não quero entrar, eu acho que deve ter alguma manobra, isso é algo impossível, né? Como é que alguém vai me oferecer dinheiro assim, de graça, diz, olha... Ok, só um parênteses. Só um parênteses aqui. Eu aqui estou a falar por nós. Nós, os civis. Então, do ponto de vista do negócio, eu tenho sempre essa perspectiva do negócio. Eu estou a dar parte do meu salário para um fundo, mas nós somos 3.000 colaboradores. E dentro desses 3.000 colaboradores, todos estão a dar uma porcentagem do salário para este fundo, que está ali parado. Isso. Este fundo, dependendo daquilo que for a sua estratégia, Nunca fica parado. pode usar esses ativos para rentabilizar esse valor, enquanto está parado. Nunca fica parado. Eu já vou voltar. Se continuares, o que é que acontece? Tudo o que tu dás no fundo, bem como as contribuições que advêm, bem como os rendimentos que vêm dali, são teus. E aí está. Espera aí. Então vamos dizer que o fundo foi aplicar esses valores Exato. no mercado de capitais. Isso. Parte desses valores. E que teve um rendimento de 15%. Esses 15% vão para a minha contribuição quando eu fizer 60 anos? São teus. Os 15%, 20%, 30%. Então, os fundos vivem de uma percentagem dessa gestão ou vivem dos rendimentos da gestão? Exatamente. Então, eu vou voltar um pouco na sociedade gestora. Certo. Reparem que a sociedade gestora não faz um trabalho de graça. Certo. A sociedade gestora é uma entidade criada com capacidade técnica, pessoal qualificado, estrutura, para acompanhar justamente os fundos de pensões como um todo. E quando nós falamos de técnica de gestão de fundos de pensões, eu particularmente gosto de separar em duas vertentes principais, que é a gestão administrativa, que é toda uma estrutura para atender os participantes em caso de dúvidas, bem como os beneficiários quando têm alguma reclamação específica, e a parte dos investimentos. Na verdade, a parte dos investimentos são a razão da ARSEG existir. Porque o que é que acontece? O papel da ARSEG, o papel principal, chamemos assim, é justamente garantir que os direitos dos beneficiários estejam salvaguardados. E a ARSEG, por deter mais informação, mais capacidade que o participante em si para acompanhar esses fundos, é que faz um acompanhamento muito de perto para garantir que primeiro, o dinheiro está a ser utilizado apenas para aquele fim que foi para o qual o fundo foi constituído, e segundo, que a entidade gestora aplica de tal forma que ela obtenha o rendimento máximo. Eu podia fazer aqui um paralelo com outras realidades, talvez eu iria um pouco para as Américas. Eu ia perguntar sobre isso. Iria um pouco para as Américas. Aqui no nosso país ainda não é prática, porque os nossos gestores ainda são muito conservadores. E o que é que eu considero um gestor conservador? É um gestor que se atém apenas a investimentos conservadores, clássicos, títulos, depósitos a prazo, ações agora, que é a nova moda e tudo mais. Mas se tu saltares para as Europas, Américas, tu vais reparar que grandes indústrias, grandes hospitais e investimentos de porte muito grande são feitos pelos fundos de pensões. Porque os fundos de pensões têm capital para o efeito, têm muito dinheiro. E repara o seguinte, a economia real, no caso, tem muito mais risco, mas é muito mais rentável do que os investimentos tradicionais, em que os nossos gestores, um pouco mais tradicionais ainda, se atêm muito, mas eles vão afastando-se um pouco disso hoje, né, com um pouco mais de insistência e um pouco mais também de preparação que têm, porque, verdade se diga, o nosso mercado ainda é pequeno. Sim, mas é um também mercado acredito que também tem a ver com aquilo que é um bocadinho fruto, como falamos há bocado, do nosso contexto. Isso. Vamos dizer que eu estou a gerir um fundo que vale, sei lá, 100 milhões de dólares, e nesses 100 milhões de dólares, no final do dia, são salários da vida e o futuro de pessoas. Certamente que eu pegar neste valor e investir no negócio de alguém que vai abrir uma hamburgueria, estou a falar do extremo, que é um empreendedor com uma ideia mirabolante,
apesar de nós sabermos, ok, isto pode dar certo, o risco, tendo em conta o nosso contexto e o nosso, a nossa, diria, instabilidade macroeconômica dos últimos anos, eu consigo notar, se calhar ponho em títulos, mas no mercado como é os Estados Unidos da América, que é um mercado extremamente mais evoluído, que nós sabemos que se, por exemplo, investimos em ações da Apple, a Apple está a crescer há 20 anos, obviamente que o retorno nesse investimento é mais seguro e também, certamente, que eles não investem mais do que uma percentagem desse fundo, não é? Deve ali haver regras para o capital de risco, não sei. Isso, não, mas há. É justamente naquela máxima, não colocar todos os ovos não só na mesma cesta. Exatamente. Aí está. E é dali que surge... Aí o regulador entra. É ali que nós entramos através do nosso decreto 1603. O que é este decreto efetivamente é? De recordar um pouco que eu citei o decreto 2598. O 2598 é para os fundos de pensões. Eles trazem regras para os fundos, definições essenciais de constituição, qual é o procedimento para os fundos. O 1603 traz justamente regras para as entidades gestoras como um todo. E dentre estas regras é justamente os limites de diversificação prudencial. E o que são esses limites? É justamente dizer, olha, para um todo do valor do fundo de pensão, X% tu podes deixar em disponibilidades. O que quer isso dizer? Pode estar ou em conta à ordem, podes fazer depósitos a prazo, X% podes ter em imóveis, sempre dentro daquilo que são os ditames desse documento, porque este documento foi um documento pensado para salvaguardar que todo investimento tem um risco. Independentemente de nós acharmos que é 100% seguro, o risco está lá intrínseco. Já tivemos casos internacionais onde os fundos certos fundos de pensões nos Estados Unidos da América faliram que a reforma de milhares de pessoas desapareceu, não é? São casos históricos. Certamente que o nosso mercado, sendo até certo ponto ainda embrionário, nós estamos a prestar atenção àquilo que já aconteceu fora e a tentar salvaguardar. Como é que a Arceg olha para isso? Olha, nós olhamos para isso e aprendemos muito com isso de que forma? Repara que eu citei que não existe investimento totalmente seguro. E por mais que hajam técnicos especialistas em gerir riscos, infelizmente nós temos aqueles riscos que não podem ser rastreados de forma unilateral, que são justamente os riscos sistémicos. O exemplo que citou, por exemplo, que levou alguns fundos à falência, repara que nem foi um risco do mercado de fundos de pensões especificamente. Foi sistémico. Foi um risco do mercado imobiliário. É o subprime. Exatamente, que levou todos por arrasto. E nós temos exatamente uma vantagem nisso, que o nosso mercado é emergente. E sendo emergente, além de ser emergente, é um mercado ainda conservador e que não faz investimentos muito arriscados. Temos investimentos que são muito standards, eu acho que esse é o termo certo, mas com uma taxa de retorno baixa. Por conta disso, houveram reformas a nível regulamentar. E o que é que essas reformas trouxeram? Trouxeram justamente medidas um pouco mais apertadas para os limites de investimentos, o que quer dizer que se eu podia investir de qualquer forma sobre títulos muito arriscados, ou se eu devo investir sobre títulos muito arriscados, provando que fiz todo o trabalho de identificação, mitigação e gestão adequada daquele risco que eu vou colocar o dinheiro. Porque aqui, de forma muito sensível, o papel da Arceg é salvaguardar que as poupanças dos beneficiários no final do dia estejam lá. Porque nós não estamos a falar apenas de dinheiro, estamos a falar de expectativas. É eu ir dormir tranquilo, sabendo que quando eu completar 60 anos, o meu dinheiro vai estar aí. E alguém tinha de garantir isso. Então, o Estado pensou num aparato todo necessário para esta garantia. E que aparato foi este? Se existe a segurança social complementar, que tem um condão diferente da segurança social pública, e requer uma técnica específica, requer um acompanhamento específico, então eu preciso de um órgão específico que
tenha conhecimento da técnica necessária para o efeito, e quando me refiro à técnica, falo em acadêmica, bem como regulamentar, para acompanhar esses mercados, para garantir efetivamente que aquilo que não é obrigatório também esteja salvaguardado, que no final do dia eu vou dormir tranquilo, porque eu sei que tudo o que eu descontei, bem como os rendimentos que eu ganhei dos investimentos do fundo, efetivamente estejam aí e na proporção adequada. E é por isso que nós também podíamos falar, e muito bem, da importância do desenvolvimento tecnológico no acompanhamento desses produtos, porque surgem outras questões importantes, como é que a sociedade gestora sabe que dos rendimentos que ganhou, aquela percentagem é minha? Porque ela gera mais de 1.000 participantes ou mais de 2.000 para determinados fundos, e ela tem que garantir que ela está a investir o dinheiro de todo, mas desse todo, do rendimento que se ganha, parte é minha. Isso tem que estar representado na minha conta, de tal maneira que quando eu chegar para lá e pedir o meu extrato, e aqui é importante também frisar que o extrato é o documento que frisa ou que vem detalhado as datas, tal como um extrato bancário, mas aqui é um extrato de contribuições, ou é um extrato do fundo de pensões, em que eu tenho lá todas as minhas contribuições, bem como os rendimentos que a sociedade gestora foi ganhando por investir o meu dinheiro. Só um parênteses, não se esqueça, estamos a falar da tecnologia nos fundos de pensões. Eu posso, vamos dizer que eu tenho um salário de 10 milhões de kwanzas, eu posso de forma voluntária pegar, eu quero que do meu salário saiam 3 milhões ou 4 para a minha contribuição, eu posso definir esse montante ou há um montante mínimo e máximo? Como é que funciona isso? Olha, os montantes mínimos, e aqui eu volto para os fundos abertos, olha, até que falamos muito sobre os fundos fechados e não adentramos nos abertos. Os fundos abertos são fundos criados apenas pelas entidades gestoras de fundo de pensões. Quer dizer que cada entidade gestora de fundo de pensões promove um ou mais fundos abertos, a depender daquilo que são os seus objetivos, é claro. E nesses fundos abertos eles criam regras. E nestes fundos, diferentemente dos fundos de pensões fechados, qualquer pessoa pode adentrar, pode chegar e aderir ao fundo e estipular quanto é que quer contribuir. E estes fundos geralmente estipulam uma contribuição mínima, e essa contribuição mínima geralmente são de 12 a 5 mil kwanzas. Quer dizer que eu, com 2.000 kwanzas todos os meses, ou numa periodicidade que eu vir a estabelecer, eu posso ir contribuindo para o fundo de pensões. Alguns fundos, um pouco mais rigorosos e com um público-alvo próprio, definem 5 a 10 mil kwanzas, mas grande parte destes fundos abertos tem subfundos, e esses subfundos são para as diferentes classes. Mas o prazo desse fundo também pode ser negociado? Ou seja, eu não quero receber aos 60 anos, eu quero receber aos 35, aos 40. Isso pode ser definido? Pode. Só não pode atropelar aquilo que está estabelecido no regime geral. O regime geral estabelece uma idade de reforma mínima, que são aos 50 anos. Então, os fundos de pensões, por estarem sobre a umbrella deste regime geral, não podem atropelar isto. Quer dizer que, por mais que eu definir uma idade mínima para receber, ela tem que estar contemplada naquilo que é o mínimo do regime geral. Vamos fechar parênteses, voltar à tecnologia nos fundos de pensões. E voltando para as tecnologias... Como é que sabemos que eles vão distribuir de forma equitativa? Exatamente. Os fundos de pensões têm uma técnica que chama-se técnica da proporcionalidade. Os fundos de pensões são geridos geralmente por unidades de participação. Uma unidade de participação não é nada mais do que uma cota-parte do fundo, definido de qual forma? Eu quando entro para um fundo, eu faço uma contribuição, na verdade eu compro unidades de participação. Ou, vou voltar um pouco, imaginemos que estamos a criar agora um fundo do zero. Do zero, o fundo é novo, exatamente novo, não tem nada no fundo, criou-se a documentação toda, que é um contrato de constituição, tal como eu citei, o fundo precisa ser constituído, ele é constituído via contrato de constituição. E esse contrato de constituição é um contrato celebrado entre a entidade gestora e a entidade que pretende criar o fundo, que no caso aqui nós chamamos de associada, tá? Que nesse caso específico de constituição é carinhosamente chamada de associada fundadora, no caso. Então, elas vão criar o fundo via contrato de constituição e vão estabelecer um plano
de pensões. Tal como eu citei, o plano de pensões tem todas as regras que nós precisamos, que o fundo irá observar. Depois de criado tudo isso, contrato de constituição, plano de pensões, vão estabelecer um contrato de gestão também, porque é no contrato de gestão que será dito quanto é que o fundo ou quanto é que a associada irá pagar para que aquela entidade gestora faça a gestão daquele fundo. Vem tudo estabelecido nesse contrato de constituição. Então o fundo, ele, ao ser criado, não tem nada no fundo, não tem dinheiro. As pessoas têm que pôr dinheiro lá. À medida que a primeira pessoa coloca o dinheiro, vamos olhar para a primeira pessoa, que vai ser mais fácil perceber depois como é que a técnica toda funciona. Quando a pessoa pôr o dinheiro, aquele contrato de constituição que nós dissemos, ele estabelece o valor da unidade de participação. Aqui eu estou nos fundos abertos, reparem. Ela estabelece o valor da unidade de participação. Vamos dizer que a unidade de participação são 1000 kwanzas, inicialmente. Quer dizer que se derem 1000 kwanzas, foi comprada uma unidade de participação. O que virá no relatório do fundo não é o fundo tem X milhões ou tem 1000 kwanzas. Vai ver, o fundo tem uma unidade de participação. Que equivale a 1000 kwanzas, exato. E à medida que as pessoas forem pondo dinheiro, tu chegas depois com 2000 kwanzas. Tu colocas 2000, quer dizer que o fundo passou a ter 3 unidades de participação, mas no caso tu tens 3000 kwanzas. Quando aquele dinheiro for investido e gerar rendimentos, a unidade de participação não é nada mais do que o valor do fundo em cash dividido pelo número de unidades de participação em circulação. No nosso caso específico, nós temos 3000 kwanzas, né? E temos 3 unidades de participação. Se você dividir 3000 kwanzas por 3 unidades de participação, dá 1000 kwanzas do valor da unidade. Mas vamos supor que eu ganhei do investimento dos 3000 kwanzas, ganhei, sei lá, 500. certo. 500 kwanzas. Se você dividir de novo 1500 kwanzas, ou os 3500 kwanzas por 3 unidades de participação, tu vais ver que o valor da unidade de participação aumentou. E quantas unidades de participação tu tinhas? 3. Quer dizer que tu vais ter 3 vezes o valor atual da unidade de participação, que já não vai dar 3000, vais ter 3500 kwanzas. E essa dinâmica toda que é utilizada para representar de facto o quanto é que cada pessoa tem. Quer dizer que quando eu for pedir um extrato para a entidade gestora de fundo de pensões, nesse extrato vai vir refletido o número de unidades de participação que eu tenho naquele fundo e o preço da unidade de participação. Quando eu multiplicar, pronto, isso já vem claro, refletido no próprio extrato, que é justamente a multiplicação do número de unidades de participação vezes o valor da unidade, eu vou ter justamente quanto é que eu tenho no final do dia, que nada mais é do que os valores que eu contribuí, mais os rendimentos que a entidade gestora conseguiu através dos investimentos. Mas essa dinâmica toda, evidentemente, é feita com recurso às tecnologias. Tem sistemas próprios que as sociedades gestoras utilizam para garantir que todo esse fluxo é feito em tempo real. Ou seja, tudo sempre no âmbito da boa-fé. E... tem que ser, porque uma das coisas que nós temos aprendido aqui é que um dos valores e dos princípios que a ARSEG tenta sempre salvaguardar por parte das pessoas ou dos entes que acaba por estar debaixo da sua sombrinha é que eles estejam dentro da boa-fé. E estamos aqui para controlar que a boa-fé está a ser salvaguardada e que todo mundo está a receber aquilo que merece. Mas antes de nós continuarmos, não se esqueçam, o podcast está muito bom, está muito interessante. Eu próprio já estou aqui, estou a tirar apontamentos. Eu estou aqui a pensar assim, poças, eu tenho que começar a investir nesses fundos de pensões, tenho que começar a ler mais sobre as sociedades, as histórias dos fundos de pensões. É daquelas coisas que muitos de vocês estavam aqui e não sabiam, e eu também não sabia que funcionava desta forma. Já vi e assisti muitos programas, tanto angolanos e nos Estados Unidos da América. Angolanos não, somos os primeiros, mas nos Estados Unidos a falarem acerca de investimentos em fundos de pensões, mas agora estou a conseguir perceber na prática o que é que essas sociedades gestoras de fundos de pensões fazem e qual é o papel da ARSEG na ponte com essas sociedades. Portanto,
sigam as nossas plataformas no TikTok, no Instagram, sigam a página da Arseg, no LinkedIn, porque a conversa está muito boa, está a chegar à reta final, mas não podemos avançar sem antes falar acerca de como é que nós podemos salvaguardar o nosso futuro. E o Nivaldo também é jovem, certamente que tem essa informação, que provavelmente também conhece muitas pessoas que já estão dentro desse paradigma, mas nós não estamos. Eu gostava de pedir aqui 5 dicas que deixaria para jovens angolanos que querem salvaguardar o futuro no mundo profissional. Olha, boa, boa. A primeira dica, e esta eu acho a mais importante de toda, dedicação. As duas primeiras, dedicação e compromisso. É algo que todo jovem precisa ser. Certo. Dedicado. Precisamos estar dedicados àquilo que nós queremos alcançar. Os grandes sábios dizem sempre que o nosso amanhã, na verdade, depende muito mais das coisas diárias que nós fazemos para poder atingir as nossas metas. De nada adianta eu querer ser um grande profissional se eu passo o dia a dormir. Não faz De sentido. nada adianta eu querer ser um grande profissional se eu não estudo temas do meu interesse, se eu não me desenvolvo diariamente para atingir aquele patamar que eu pretendo estar. O Nivaldo aqui dentro da Arseg está a estudar todos os dias, porque eu estou a ver que domina muito o tema, provavelmente o estudo é contínuo. Olha, eu tive a sorte, digo sorte, porque o nosso mercado de trabalho tem os seus muitos desafios e não são poucos, principalmente no número de vagas, né? Mas eu tive a sorte de ter saído praticamente da universidade para o mercado de trabalho e contribuiu muito para aquilo que eu sou hoje, os profissionais que eu fui encontrando ao longo dos tempos, que, verdade se diga, sempre foram profissionais dedicados e determinados. E é essa determinação que nos levou a atingir os níveis que hoje eu tenho, e acredito que de certeza qualquer pessoa consegue atingir se tiver a base muito bem feita. Terceiro ponto é confiança. Essa não pode faltar. Nós podemos ser dedicados, podemos ser determinados, mas se não formos confiantes, de facto, nós não vamos atingir. Porque algo que o nosso mercado de trabalho tem muito, que era o quarto ponto, que está totalmente atrelado à confiança, é justamente nós conseguirmos tomar decisões. Eu tenho que ser confiante o suficiente para tomar decisões, sejam elas boas ou más. Sim, e para conseguir viver com os resultados. Exatamente, que era o quinto. que era justamente o quinto conselho, que nós, por tomarmos decisões, devemos também ser responsáveis pelos resultados que vêm daí. Sejam eles bons ou desafiantes. Eu não vou dizer maus, porque os resultados são o que são e eles acabam dependendo muito das decisões que nós tomamos e do caminho que nós decidimos seguir, e nós devemos aprender a conviver com os resultados de alguma forma. E se seguirmos efetivamente os 5 conselhos que eu citei, acredito que seremos profissionais de muito valor. Vocês estão a ver que aqui os profissionais da Arseg partilham também dicas de como vocês também podem chegar a uma instituição desta craveira, porque de facto as pessoas que têm passado aqui são fantásticas, têm muita experiência e muito conhecimento. Então nós aproveitamos sempre também para saber um bocadinho de quem são essas pessoas que estão por detrás da Arseg, para vocês entenderem que são pessoas comprometidas de facto com o trabalho. Antes de irmos embora, gostava aqui de 3 dicas sobre os fundos de pensões que quem nos assiste não pode esquecer e que queria que retivessem dessa conversa. Boa, olha, a primeira dica que ninguém pode esquecer sobre fundos de pensões é que os fundos de pensões é uma poupança utilizada apenas para nós. Quer dizer que caso nós venhamos a atingir os 60 anos de idade ou a idade que tiver estabelecida lá no plano de pensões, aquele dinheiro é para nós, é para a nossa salvaguarda. E há um mito em torno de tudo isso, que é nós acharmos que no momento certo o dinheiro não estará lá. A Arseg está aqui justamente para garantir que o dinheiro estará. Então, não esqueçam que o nosso maior objetivo é garantir os direitos dos beneficiários. Então, aos 60 anos o dinheiro estará lá, então façam a poupança sem preocupação. A segunda coisa é investimentos. Aquele mito
o dinheiro está ali parado. O dinheiro não está parado. Nunca está parado. As sociedades gestoras têm um plano de investimentos que é aprovado pela ARSEG, inclusive. E é neste plano que vem versado todos os detalhes de onde é que vai ser colocado o teu dinheiro. E mais. As pessoas devem saber que a sociedade gestora tem compromissos para com ele, e esse é o terceiro. Com isso dizer que a sociedade gestora deve prestar toda a informação que eu precisar para eu fazer o acompanhamento do meu dinheiro. Eu preciso saber onde é que o meu dinheiro está a ser posto, por que está a ser posto e se está a ter bons resultados ou não. Posso resgatar esse dinheiro? Pode resgatar sobre determinadas condições, tal como eu citei. Sim. Tem as chamadas penalizações, mas ATT, isso não é para todos os fundos, tal como eu citei e volto aqui a frisar. Cada fundo tem um plano de pensões e todas as regras estão ali refletidas. Se para aquele fundo em específico tiver refletida a possibilidade de resgate, é bem-vindo. Isso no caso dos fundos de pensões fechados. Mas nos fundos de pensões abertos, que é uma pensão que eu mesmo estou a constituir por minha livre, espontânea vontade, eu ali posso, a todo tempo, e vou incorrer às penalizações que tiverem estabelecidas dentro do regulamento de gestão daquele fundo. Sem dúvidas, isto foi uma conversa aqui do nosso podcast Seguros para Todos, onde nós falamos sobre fundos de pensões e um bocadinho de como você pode salvaguardar o seu futuro aqui com o Novaldo Caçula, da área de supervisão da ARSEG. Foi uma conversa fantástica, aprendemos muito. Não se esqueçam de seguir as nossas plataformas. Estamos juntos, tudo nosso.